Boa noite, gente. Vamos ficar de pé, vamos lá, todos de pé. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Se você não fez isso ainda, dê um abraço, diga Deus abençoe, como é bom ter você aqui. Muito bem, pode sentar-se. A graça de Jesus para todos, gente, amém? Amém, gente? Amém. A graça de Jesus também para todos os que pela internet, em qualquer lugar do mundo agora nos assistem. Você também é muito bem-vindo ao nosso local aqui de adoração ao Senhor. Nós estamos então começando hoje, começamos pela manhã com o pastor Lisânias e agora à noite também damos continuidade a essa nova série de reflexões e de mensagens que estamos chamando de adoração. E hoje então à noite o tema específico nosso será adore de coração, adore com todo o seu ser. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 irão nos guiar nessa noite. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo. Se você tem também aí o seu iPad, o seu iPhone, o que importa é você acompanhar o texto bíblico da palavra do Senhor comigo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Um texto bem conhecido de todos nós. Romanos 12, 1 e 2. Quem achou, diga achei. Acho que a maioria achou, né? Então vamos lá. Eu vou ler então a versão, a mensagem, portanto você vai perceber algumas diferenças do texto que eu vou ler para o texto que você tem em mãos. Diz assim, Romanos 12, 1 e 2, na versão, a mensagem. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana de vocês, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à cultura de vocês, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele ministre profundamente o nosso coração. Aliás, que Ele continue a fazer isso, porque Ele já vem fazendo, desde os cânticos, desde as orações, desde o momento que nós entramos aqui, Deus já vem preparando o nosso coração para essa ministração, para ouvir a sua palavra, para sermos penetrados pela Escritura Sagrada. Então ore agora, pedindo ao Senhor que Ele continue a falar com você, de maneira especial. Que Deus fale aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Que Deus traga aquela palavra especial direto do trono da sua graça, diretamente para o nosso coração. Senhor Deus, no nome de Jesus, eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa vida, eis aqui a nossa alma, eis aqui a nossa mente, eis aqui as nossas emoções, eis aqui os nossos afetos, eis aqui o nosso ser completo, o nosso ser interior, como oferta ao Senhor. Eis aqui a nossa vida como oferta ao Senhor. Que a nossa vida seja uma constante oferta de gratidão ao que o Senhor tem feito por nós. Porque isso é adoração. Eis aqui então a nossa vida. E pedimos agora então que os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja atento para ouvir a Tua palavra, a Escritura Sagrada. Que ela venha de encontro às nossas necessidades. Que ela venha de encontro ao nosso coração de modo a nos transformar, de dentro para fora. Nós pedimos que seja assim, e que acima de todas as coisas o Senhor seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. O que você considera importante na sua vida? O que para você é importante? Ou a quem ou o que você atribui valor? Ou seja, você dá valor ao que nessa vida? O que para você é o seu maior tesouro? É o seu bem maior? Quando nós perguntamos tais coisas, gente, nos faz pensar
exatamente nos nossos valores mais profundos. Porque aquilo que nós consideramos importante, aquilo ou a quem nós atribuímos valor, é ali que os nossos afetos estarão. É ali que a nossa atenção estará. É ali que o nosso coração vai estar. É ali onde as nossas emoções, onde os nossos desejos estarão direcionados. É para aquilo ali. Então, se nós atribuímos o maior valor do mundo ao nosso trabalho, os nossos desejos estarão 24 horas em torno daquilo que fazemos no ambiente de trabalho. Se nós consideramos a nossa carreira, o que há de mais importante, se é a nossa carreira que nós atribuímos o maior valor, é aquilo que vai roubar a minha atenção 24 horas por dia. O meu foco de vida estará apenas naquilo, porque é o que há de mais importante para mim. Infelizmente, nós vivemos numa cultura, nós habitamos numa cultura que tenta exatamente nos moldar à imagem e semelhança dela. Nós habitamos uma cultura da pressa, a cultura do fast food, a cultura do tudo tem que ser muito rápido, a cultura de uma simples vitória no ambiente de trabalho, apenas isso. Não que isso não seja importante, isso é importante. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornaremos a imagem e semelhança da nossa cultura. E diga-se de passagem, gente, a cultura caída. Porque nem tudo na cultura é ruim. Existem coisas muito boas na cultura. Na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso modo de ser brasileiro. Existem coisas boas, claro. Mas eu me refiro aqui aos aspectos negativos da cultura. Se nós não tomarmos cuidado, nós seremos enredados. Nós seremos moldados de acordo com essas perspectivas. De modo, gente, que daqui a pouco nós não conseguiremos mais nem pensar como cristãos. Nós não pensaremos mais como cristãos. Quando nós estamos, então, diante desses impasses ideológicos, políticos, sem entrar no mérito da questão aqui, mas quando nós estamos diante desses conflitos, dessas tensões, nós não temos mais a serenidade para conseguirmos parar e pensar como homens e mulheres de Deus. Porque a cultura está determinando como nós temos que pensar. Ou você está de um lado ou está do outro. E eu digo com muita coragem, eu não estou do lado de ninguém, eu estou do lado de Jesus. Estou do lado do Evangelho, cara. Quero lá saber de ideologia? Eu estou do lado da cruz. É desse lado que eu estou. Eu estou do lado do Evangelho. Eu estou do lado da verdadeira mensagem que transforma o ser humano. É desse lado que eu estou. E é isso que me interessa. Mas vocês percebem que se nós não tomarmos cuidado, nós seremos levados pela cultura caída. De modo que aquilo que Deus mais pede de nós, gente, preste atenção nisso. O que Deus mais pede de nós, que é um coração transformado, uma mente transformada, que o que decorre de tudo isso é uma vida de adoração a Ele. É uma vida que dia e noite perceberá que Ele está lá, que Ele está conosco. Isso é adoração. Nós perceberemos então que Deus está conosco em todo momento. Eu fico imaginando então que se nós não tomarmos cuidado, preste atenção, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornaremos em espécies de walking deads, mortos-vivos. Simplesmente pessoas conduzidas pela cultura vigente, mas sem vida mais, não temos vida. Nós fomos esvaziados completamente da verdadeira vida, que é a vida do Senhor, é a vida do Evangelho. Então essa versão aqui, a mensagem que eu acabei de ler para vocês, o apóstolo Paulo nos desafia a apresentarmos toda a nossa vida ao Senhor. A apresentarmos tudo o que nós somos e temos ao Senhor, porque Ele é o nosso maior valor. Não é a nossa família, por mais que nós amemos a nossa família. Não é o nosso trabalho, por mais que o trabalho seja importante. Não são os nossos amigos, por mais que precisemos dos nossos amigos.
mas é o Senhor. Então, apresentar a Deus todo o nosso ser, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, todas as nossas perspectivas de vida, apresentar ao Senhor. Entregar a Deus, como se estivéssemos dizendo: Senhor, tudo é teu, tudo pertence ao Senhor. Isso é adorar, gente. Isso é adoração. É assim que nós adoramos. De maneira prática, gente, eu trouxe aqui 3 conselhos para vocês, de maneira muito prática. De que maneira, então, nós podemos apresentar toda a nossa vida ao Senhor? De que maneira nós podemos viver, então, a vida de adoração? Quais são as maneiras, então, ou quais são os passos que nós podemos dar, de modo que a nossa vida será sempre uma oferta de adoração e de gratidão ao Senhor? Eu começaria dizendo o seguinte: comece bem o seu dia. Comece bem o seu dia. De que maneira começar bem o dia? Iniciar toda e qualquer atividade nossa, tendo a perspectiva de que Deus está lá. O que eu gosto de fazer, sempre que eu acordo, o meu praticamente primeiro ato do dia, vamos dizer, é o meu momento a sós com o Senhor. É aquele tempo onde eu vou parar as ideias, onde eu não vou pensar nos projetos, não vou pensar nos problemas que estão acontecendo, eu vou pensar no meu coração diante do Senhor. É isso. É o que a gente chama de meditação. É parar tudo. É você começar aquele dia centrando o seu coração no Senhor. É o momento onde você abre a Escritura Sagrada e você permite Deus falar com você. Comece bem o dia, comece assim o seu dia. Você vai ver a transformação de perspectiva que Deus vai fazer nos nossos corações. Você vai ver que o dia, parece que o dia rende mais. Parece que o dia ganha uma perspectiva diferente, um tom diferente. Porque eu comecei aquele dia fazendo o que Tiago nos diz. Tiago nos diz assim: não diga que você vai fazer esse ou aquele plano. Não diga que você vai fazer essa ou aquela viagem. Não diga que você vai para aquele lugar ou para aquele outro lugar. Diga: se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, nós faremos essa ou aquela viagem. Se Deus quiser, nós faremos esse ou aquele trabalho. É se Deus quiser. Porque, afinal de contas, a nossa vida é dele. Nós pertencemos a ele. Nós somos dele. Ele é quem, afinal de contas, nos sustenta. É a sua mão. Mas você percebe que começar o dia dessa forma, direcionando já os nossos afetos, o nosso coração, direcionando toda a nossa atenção para o Altíssimo, para o Senhor, o nosso dia já entra nesse ritmo da adoração. Eu já começo dessa forma, gente. Eu já começo adorando. Eu já começo o meu dia adorando ao Senhor. Comece bem o seu dia, então. Comece o seu dia colocando todo o seu ser diante do Senhor. Em segundo lugar, para nós conseguirmos então viver essa vida de adoração, viver como se a nossa vida fosse uma oferta constante ao Senhor, não permitindo então que a cultura tome conta do nosso modo de pensar, não permitindo que a cultura faça de nós simplesmente mortos-vivos, que apenas vivem, que andam pela massa, que andam pela corrente. Para nós não permitirmos que isso aconteça, nós precisamos também erguer os nossos olhos. Preste atenção nisso. Erga os seus olhos. Mas erga os seus olhos para quê, gente? Para perceber que Deus está trabalhando. Erga os seus olhos. A ideia de erguer os olhos aqui é o salmista que nos traz. O salmista diz assim: olha, não ande na sua vida, no seu dia a dia, como se Deus não estivesse presente. Como se Deus não existisse. Porque é assim que nós muitas vezes fazemos, gente. O que nós muitas vezes fazemos é
nós vamos vivendo a vida, vamos fazendo as nossas atividades, vamos criando os nossos filhos, vamos trabalhando, a gente entra na rotina do dia a dia, no corre-corre do dia a dia, aí me vem a seguinte pergunta: será que afinal de contas nós precisamos de Deus? Porque o que acontece é o seguinte, gente, olha aqui, olha, o que acontece é o seguinte: basicamente, nós acreditamos que as coisas acontecem para nós de duas formas. Duas formas. A primeira, porque a gente pagou. Nós pagamos para que aquilo acontecesse. Se a gente quer que um serviço, a gente quer ter um serviço, por exemplo, qualquer tipo de serviço que seja, a gente paga. Nós pagamos. Pronto, aconteceu. Eu pago e a coisa está resolvida. Ou se não, eu simplesmente fiz com a minha própria força, com o meu braço. Eu fiz acontecer. Afinal de contas, eu sou bom. Eu dou conta do recado. Eu sou autossuficiente. Aí vem a minha pergunta: precisamos de Deus? Se a gente vive nessa sociedade desenvolvida tecnologicamente, que você chega num restaurante, em qualquer lugar que seja, paga por um serviço, ou você resolve no seu braço, na sua capacidade, na sua criatividade, na sua força. Precisamos de Deus. Percebe o engano, gente, que a cultura tenta colocar em nós? Nós, de fato, não precisamos de Deus. É o que a cultura está dizendo. E nós vamos caminhando na vida, nós vamos vivendo, nós vamos caminhando, ok. Chegamos no domingo aqui na igreja, então, adoramos a Deus, levantamos os nossos braços, mas amanhã a gente volta para a rotina mais uma vez. Para essa vida, muitas vezes, apática que nós vivemos. Para essa mesmice que a gente vive. Para essa vida sem graça que a gente vive. O salmista vai dizer, então, erga os olhos. Erga os olhos. Pare de viver cabisbaixo e erga os olhos. Veja o que é que Deus está fazendo no mundo. Se a gente ergue os olhos, então, gente, nós vamos compreender que, na verdade, quem nos sustenta é o próprio Deus. Não é o meu braço forte. Não é o meu braço forte. Eu me lembro aqui de Deuteronômio, por exemplo, quando Deus advertia o seu povo da seguinte forma: quando vocês possuírem a terra prometida, cuidado para que vocês não pensem que vocês mesmos a possuíram. Tenham cuidado. Tenham cuidado para que vocês não se ensoberbeçam, ao ponto de pensar que simplesmente foi a sua força, o seu braço forte, que fez com que vocês conquistassem a terra prometida. Aí Deus vai dizer: eu estava adiante de vocês. Fui eu quem sustentei vocês. Fui eu que dei a capacidade e a força suficiente para que vocês conseguissem. Reconhecer isso, gente, simplesmente o ato de reconhecer isso é adoração. Reconhecermos, simplesmente, humildemente dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Se não fosse o Senhor na minha família, na minha casa, se não fosse o Senhor me auxiliando na criação dos meus filhos, se não fosse o Senhor abrindo portas de emprego, se não fosse o Senhor me dando forças para amanhã, segunda-feira, eu conseguir levantar mais uma vez para ir trabalhar, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria. Isso é adorar a gente. Por isso que o salmista então diz: erga os olhos e perceba que Deus está, a mão de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus está em todos os lugares. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Eu lembro que, quando meu pai estava vivo ainda, esse ano faz 7 anos que meu pai faleceu. 7 anos. Faleceu aos 62 anos, muito jovem, muito jovem. Eu lembro demais que, quando enfrentávamos problemas na família, quando estávamos enfrentando momentos difíceis na nossa família, uma das coisas que ele mais dizia é: vamos para a luta. Não vamos baixar a cabeça. Vamos para a luta porque Deus está com a gente. Vamos para frente. É para frente que a gente anda, não é para trás. É para frente. Porque Deus vai adiante de nós. É assim que nós temos que pensar. E o simples fato de nós reconhecermos
de nós reconhecermos simplesmente que tudo vem de Deus, que tudo é dom da sua graça, que tudo é dom da sua infinita misericórdia, o nosso coração adora ao Senhor. O simples fato de reconhecermos, gente. Erga os olhos, erga os seus olhos. Veja que Deus está agindo. Ele está trabalhando por nós. Amém, gente? Ele está trabalhando. Deus não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio às nossas questões mais íntimas. Ele não está alheio às nossas necessidades mais básicas. Ele não está alheio. Ele está ali olhando para nós. Como uma imagem que o salmista traz de Deus, o salmista diz que Deus se inclina para nós, com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça. E por fim, nós precisamos então começar bem o nosso dia, reconhecendo a presença de Deus em nós. Nós precisamos erguer os nossos olhos, para ver que Deus está de fato agindo. E por fim, nós precisamos mudar a nossa postura. Mudar a postura. Que é exatamente isso que Paulo diz aí na sua versão bíblica, por exemplo. Não se amoldem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixe então que Deus transforme você de dentro para fora. Quando então, gente, perceba como o ato de adorar a Deus muda a nossa vida de dentro para fora. Quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos dependentes dEle. Nós nos tornamos humildes diante dEle. Nós nos tornamos pessoas mais fáceis de se relacionar, porque nós adoramos a Deus, nós não adoramos as coisas. As nossas emoções não estão direcionadas para as coisas desse mundo, mas é para Deus. C.S. Lewis já disse que quando nós adoramos a Deus, quando nós admiramos a Deus, quando nós desejamos a Deus acima de todas as coisas, Deus compartilha conosco da sua santidade. É isso que Ele faz. Ele muda a nossa postura. É por isso que a terceira dica que eu dou para cada um de nós é: mude a sua postura. É como, gente, é como se nós precisássemos mudar uma chavinha que tem aqui na nossa cabeça. Muda a chave. Nós mudamos a chave que tem na cabeça. Nós mudamos então não apenas a nossa forma de pensar, mas também nós mudamos a nossa forma de agir, a nossa postura. A nossa postura diante do mundo. A nossa postura diante das pessoas. Nós mudamos. Nós somos transformados então de dentro para fora. Eu queria que você imaginasse agora, que você fizesse a seguinte imagem na sua mente. Tente imaginar agora você fazendo as coisas que você faz no seu dia a dia, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na criação dos seus filhos, indo para o trabalho. Tente se imaginar agora, você dentro dessa perspectiva que nós temos falado aqui. Tente se imaginar agora com esse coração grato diante de Deus. Tente se imaginar agora você ofertando todo o seu dia a Deus, desde quando você acorda até quando você vai dormir. Tente se imaginar dessa forma. É assim que a nossa vida então vai ser transformada. É assim que a nossa vida dentro de casa vai ser transformada. É assim que nós mudamos então a nossa postura, o nosso jeito de ser. É assim que nós mudamos os nossos hábitos. Aquele homem então em casa, iracundo, murmurador, que não consegue dialogar com a esposa, com o cônjuge, dá lugar a um homem manso, a um homem humilde, a um homem tragável, não mais intragável, mas um homem que dá para pelo menos você se relacionar, dialogar com ele. Aquela mulher, como diz lá em Provérbios, aquela mulher rixosa, aquela mulher que parece um gotejar contínuo, que quando começa a falar não para mais. Já viu esse tipo de mulher? Quando começa a falar não para mais. Parece aquele disco arranhado, né? É sempre na mesma coisa, é sempre na mesma nota. E não muda nunca a música, é a mesma música. O disco já fura, porque a mulher fala a mesma coisa. É o que Provérbios chama de um gotejar contínuo. Ela não para. Ali, ó. Não para.
essa mulher dá lugar a uma mulher sábia. Uma mulher que constrói o seu lar através da sabedoria, através da vida no altar, através da vida de oração. É assim que Deus vai nos transformando, gente, de dentro para fora. É assim que nós mudamos nossos hábitos nocivos em hábitos que agradem a Deus, que glorifiquem o Senhor. E por fim, então, quando nós passamos por tudo isso, a nossa vida se transforma de verdade, verdadeiramente, em uma oferta de gratidão ao Senhor. A nossa vida é uma oferta a Deus. O nosso comer, o nosso levantar, o nosso passear, ir para o parque, trabalhar, namorar, criar os filhos, se relacionar com as pessoas, tudo isso se transforma num reflexo da glória de Deus, num reflexo da presença de Deus. Tudo o que eu faço exala o próprio Deus, exala a presença do próprio Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Que Deus nos ajude a sermos assim. Que a nossa vida seja uma adoração ambulante, uma adoração constante. Vamos orar ao Senhor. Baixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Tem alguns segundos agora na presença de Deus. Coloque o seu coração agora diante do Senhor. Concentre agora a sua atenção em Deus, naquele que nos ouve, naquele que nos quer completamente para si. Concentre os seus afetos agora no Senhor, no amado da nossa alma. Eu quero que você imagine agora você refazendo o seu dia, você refazendo a sua caminhada, a sua rotina diária, com um coração grato a Deus, com um coração de adorador, com uma vida que oferta tudo o que faz e tudo o que é o Senhor. Senhor Deus, no nome de Jesus, pedimos que seja assim. Que a nossa vida seja uma adoração constante ao Senhor. Que todo o nosso dia, que tudo que fazemos, desde quando acordamos até quando vamos dormir, que todo o nosso ser seja uma oferta de gratidão ao Senhor. Seja uma forma de nós agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor faz, como um dom da Tua graça, um dom vindo do Senhor. Porque afinal de contas, tudo que somos e fazemos é dom do Senhor. Tudo que temos vem das Tuas mãos. Nos dê então, Senhor, a graça de nós sabermos reconhecer, de nós erguermos os olhos, de nós firmarmos a nossa atenção no Senhor e vermos que o mundo está permeado pela Tua glória. E percebermos que o mundo está permeado pela Tua presença. Nós precisamos do Senhor. O nosso braço forte não é tão forte assim. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós oramos dessa forma, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Deus nos abençoe. Amém.